eu só queria complementar assim, que quando eu fiz faculdade, não tinha cota, né? Eu fui uma das primeiras da Educafro. Nós éramos em 15 pessoas, junto com o Frei Davi. Então, foi assim, bem no comecinho da luta, né? Era bem mais radical, né? Que era o começo, né? Então, eu acompanhei todos os atos, assim, a gente na frente da USP, porque a FUVEST não tinha que pagar para fazer FUVEST. Então, a gente foi do movimento que conseguiu, né, a isenção da taxa de inscrição, né, ficando na frente lá da porta da FUVEST, polícia xingando, mandando a gente embora, reitor arrancando todo mundo de lá. E assim, eu acho que conseguiu muita coisa, né? Então, quando eu entrei para fazer faculdade, a gente tinha que trabalhar na faculdade durante 10 horas em troca de estudo, de graça. Então, mas a gente falava que a gente continuava sendo escravo, só que o escravo da educação, né? Que a gente queria estudar e não tinha dinheiro. Eu não me arrependo disso, porque foi uma luta muito grande a partir da gente, né? A gente estando dentro da faculdade, mesmo trabalhando lá de graça, né? E batalhando, a gente conseguiu abrir porta para muita gente depois, porque a Unisa começou a abrir cota para as pessoas, não precisando trabalhar lá dentro. E daí que vem a questão do ProUni, das cotas raciais, né? E o pessoal pergunta, né, se é social, se é racial, se racial não vai trazer preconceito. Eu acho que não, quer dizer, eu tenho certeza que não. Porque quando acabou a escravidão no Brasil, né, o que o pessoal fez? Tchau, tira a roupa é minha, vai embora, né? Nos Estados Unidos acabou a escravidão, o que o pessoal fez? Deu um pouco de casa, deu as cotas para a pessoa conseguir estudar e chegar ao nível e ter condição de chegar ao nível de igualdade do pessoal dos brancos, né? A gente não, o negro foi jogado, né, sem roupa, sem nada, vivendo na favela, e a maioria da população da favela, população pobre, é negra. Então, ela é uma cota social também. E eu acho que é super importante. Eu gosto assim de estar, eu tenho muito orgulho assim de estar desde o começo. E eu queria perguntar, você faz parte da comissão contra o genocídio? Eu só queria que você falasse um pouquinho do comitê do genocídio contra o preto, por favor. Então, o comitê quando o comitê começou a existir, eu não estava lá ainda. Nem era militante, militava num outro espaço. O comitê surgiu porque o movimento negro, como acho que nos movimentos sociais, de uma maneira em geral, se desarticularam um pouco nos últimos anos, né? E não existia nenhum espaço que conseguisse concentrar o movimento negro com uma pauta única. E aí o comitê foi criado no ano retrasado, com a perspectiva de debater o genocídio da juventude negra, mas naquele momento a gente entendia o genocídio da juventude negra a partir da morte de 2 por dia, que é o que acontece em São Paulo, de negros a partir da polícia militar, que é o maior instrumento do comando do racismo. Então, o comitê surgiu assim. E o comitê ele conseguiu e cumpre, eu acho que cumpre esse papel de construir. A gente fica brincando que não dá para falar que a gente une os movimentos mais radicais, porque o movimento negro ele é radical porque ele existe, qualquer um. Mas aí a gente construiu o comitê e muito também para tentar dar um resguardo maior do movimento negro ao Grupo Mães de Maio. Não sei se vocês conhecem, mas o Grupo Mães de Maio é um grupo de mães
ele tem na América Latina toda, mas aqui no Brasil é por conta das mortes em 2006, quando teve aquele ataque do PCC. E aí eu não gosto nem de falar que foi o ataque do PCC, mas aquela guerra, polícia e PCC. E aí foi porque precisava de um resguardo do movimento negro, né? O grupo Mães de Maio ficava um pouco... na verdade, não o grupo Mães de Maio, mas a pauta, né, de 2006, porque o grupo é um grupo super articulado, é uma mulherada super forte, enfim, não precisavam de resguardo, mas a pauta da morte. E aí a gente foi acessando os dados, né? E aí a gente chegou aos 2 por dia de negros, e aí no final da semana 4, 2 por dia morrem em São Paulo jovens, no final da semana são 4 negros. E aí a gente... então, o comitê é esse espaço. Ele hoje articula não só entidades do movimento negro, ele articula alguns mandatos, partidos. A Consulta Popular, por exemplo, faz parte do comitê, o Levante Popular da Juventude faz parte do comitê, o PSOL faz parte do comitê, alguns setores do PT fazem parte do comitê, e aí os grupos do movimento negro, o movimento social... Enfim, o comitê é isso, é um grande espaço de articulação do movimento negro, assim. E aí, em 2011, o comitê... e aí isso foi mais legal, porque o comitê criou um blocão do movimento negro e a gente conseguiu, depois de muito pau, que o 20 de novembro fosse construído com a pauta de contra o genocídio da juventude negra. Porque aí a gente estava... Existia uma unidade absurda, né, dentro desse comitê, e existiam alguns setores do movimento negro que não queriam ir com essa pauta para a rua. E aí, no final, agora a gente entende que o genocídio da juventude negra ele se dá de várias formas, né? Se dá a partir da polícia matando 2 pretinhos por dia na rua, se dá a partir da falta de acesso à saúde pública do povo negro, enfim, se dá a partir da falta de acesso à educação. Acho que eu respondi essa pergunta. Obrigada. Pessoal, acho que tem mais uma? Vou falar rapidinho. Isso. Né? Mas eu quero mais responder a questão, voltar um pouquinho à questão que o senhor José Efigênio falou, né, sobre pergunta que ele fez, né, como construir classe. Eu, como educadora, eu não posso deixar de falar que eu acredito que isso só a educação pode dar conta, uma educação de qualidade, né? Eu nasci de pais brancos, a minha mãe era branca, meu pai negro, né? O meu pai faleceu bastante cedo, né? E eu não pude conhecer meu pai. E aí a minha mãe trabalhava numa casa que era de portugueses. Então, conclusão, todos brancos, né? E eu não entendia o porquê eu ser negra. Como que eu negra nessa imensidão de brancos? E realmente, né, eu detestava, né? Como é que pode? Um dia eu lembro que a minha madrinha, que era a dona da casa, comprou um quadro em que a negrinha tinha olhos bem azuis e a loirinha tinha os olhos bem negros, né? Que falava assim, olha, como se falasse assim, não tem importância, olha, você, né? Eu só vim mesmo assumir a questão da negritude na minha vida, né, de mulher negra, quando eu tive a informação através da universidade na cultura brasileira, né, que eu tive que fazer um estudo sobre a cultura negra, principalmente sobre o candomblé. E aí, realmente, aí eu me assumi, aí eu encontrei a minha verdadeira identidade. Esse foi meu encontro. Eu estou trabalhando com um grupo de jovens, né, por isso que eu falo da educação. Estou trabalhando com um grupo de jovens. Outro dia eu fui no Museu Afro. E uma das minhas alunas brancas, né, e cristã, né, quando passou onde tinha as imagens do candomblé, né, falou assim, professora, mas isso daqui dá um medo, eu tenho muito medo disso, isso daí é feio, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu comecei a explicar para ela e a contar para ela toda a questão cultural e tudo o que está envolvido, né, os interesses, né, dos brancos em deixar a cultura nossa, né. E aí passou. Aí eu tive que voltar novamente no museu. Eu pego essa mesma menina,
ensinando para os amigos dela o que era a cultura, que eles não teriam que ter medo. Porque explicando tudo aquilo que eu expliquei, ela falou assim, eu não tenho mais medo, porque a professora explicou, contou tudo sobre a questão da cultura, isso daí é tudo, né, foi uma coisa construída e que a gente tem que desconstruir, e um discurso totalmente diferente. Por isso que eu acredito que é através da educação. Só através da educação é que a gente vai criar essa identidade, que acho que vai até muito além da identidade de negritude, mas da identidade mesmo de brasileira, de ser pessoas miscigenadas, né? Ok? E aí queria fazer uma coisa que eu não sei se eu posso fazer, mas eu vou fazer, deixar um convite. Como ele disse no começo, eu sou militante do Levante Popular da Juventude, e a gente vai construir agora, no dia 7, 8 e 9, nosso primeiro acampamento estadual do Levante. Esse acampamento ele é aberto para jovens do Levante e jovens que não são do Levante. Então, eu quero convidar quem tiver a fim de ir no acampamento. A intenção é que seja um espaço de debate, né, de encontro da juventude paulista, estudante, não estudante, trabalhadora, não trabalhadora, mais nova, mais velha, vai rolar de graça. E aí vocês podem procurar a página do Levante no Facebook, que a gente tem todas as divulgações, ou então o site, que é o Levante Popular da Juventude SP, acho que .org, mas é fácil. E aí fiquem à vontade para conhecer em Suzano, desculpa, vai ser em Suzano, que é perto também, quando? De trem. Quando? 7, 8 e 9 de setembro. Encontrei um certo dia um velho sábio que dizia que o mundo era incerto. Falava sobre as confusões da terra, o céu, a guerra e o inferno. Dizia que o homem é um deserto e seu amor era incerto. A mulher que você tanto amaria, de tanto amor te deixaria. Falava que a bandeira sustentava 1000 ladrões de vidas. E se essa vida é bem mais do que um papel, disso ninguém duvida. E aos heróis assassinados que viraram suicidas, lutaram por um mundo ideal que hoje é uma mentira. Perguntou pra mim se o início seria o fim, e me disse assim: qual o sentido da vida, enfim? É viver cada dia, amar cada segundo, aproveitar cada dia como único. Se fosse pra entender, não teria sentido viver. E assim vou levando minha vida. Valeu, obrigado. Obrigado, gente.